Eu preciso que você assista esse vídeo até o final. É a história de como uma família rifou um país inteiro em troca de poder. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. PIX, Big Tech, terra rara. E quando você junta todas essas peças, a gente entende por que o Brasil chegou até aqui. Vamos entender o problema. As tarifas de Trump, chamado tarifaço, são impostos de importação protecionistas criados pelo governo dos Estados Unidos. O principal objetivo deles é encarecer produtos estrangeiros e forçar negociações comerciais. Em julho de 2025, o Trump anunciou aquilo que ele chamou do Dia da Libertação, com tarifas recíprocas de 10% para mais de 100 países do mundo. É aqui que tudo começa. No momento em que as tarifas estavam sendo anunciadas, o Brasil passava por um momento importante da nossa história. Um julgamento dos golpistas, do Bolsonaro. Foi nesse contexto que o Eduardo Bolsonaro, que era deputado na época, foi para os Estados Unidos, de acordo com ele mesmo, buscando uma intervenção do governo deles para ajudar o seu pai. É o recado que o senhor passa para a população que vai ser afetada pelo tarifaço. A nossa liberdade vale mais do que a economia. Foram dezenas de ameaças a autoridades brasileiras e à nossa democracia. O Brasil deixa de ser apenas um tema comercial para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e passa a ser um tema político. Quando os Estados Unidos abrem a investigação contra o Brasil, eles colocam vários temas na mesa. O PIX, a regra para plataformas digitais, propriedade intelectual, etanol, até a 25 de março. Perceba uma coisa, esses temas, eles não surgem por acaso. Eles envolvem grandes interesses econômicos. O PIX mudou o mercado de pagamento no nosso país, tirando bilhões de reais de ganho de intermediação das empresas norte-americanas como a Visa e a Mastercard. As Big Techs, elas pressionam contra regulações pela lei brasileira, como foi a Lei FELC, a Lei de Proteção. E todo mundo sabe que o Brasil possui recursos estratégicos, minerais críticos e terras raras. Por isso, a questão não é mais por que o Trump queria taxar o Brasil. A questão passa a ser que os Estados Unidos querem arrancar da gente. Porque nenhuma potência faz pressão internacional se não for para defender os seus próprios interesses. O Lula foi um dos poucos líderes mundiais que respondeu publicamente às ameaças de Trump, com altivez, dizendo que o Brasil não aceitaria nenhuma tutela. O Brasil é um país soberano e as nossas decisões não são tomadas dentro da Casa Branca. Ao mesmo tempo, a nossa diplomacia entrou em campo. O Itamaraty abriu negociações, ministros foram para os Estados Unidos, empresários brasileiros faziam audiências respondendo tecnicamente, ponto por ponto, às acusações falsas feitas pelos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo também preparou e aprovou um plano para proteger a nossa economia com o avanço das tarifas. Linha de crédito para os setores exportadores, abertura de novos mercados e aplicação da lei da reciprocidade econômica, se for necessário responder às medidas americanas olho por olho. Pouco a pouco, a estratégia foi dando resultado. Depois do encontro entre o Lula e o Trump, a química dos países foi retomada. O clima de confronto diminuiu, inclusive com um convite do Trump para o Lula ser recebido na Casa Branca, o que aconteceu há pouco mais de um mês. O que parecia impossível, que era um acordo sem que o Brasil abrisse mão da sua soberania, começou a se desenhar. Mas foi justamente aí que o Flávio Bolsonaro embarcou para Washington. Esse é um ponto importante, gente. A família Bolsonaro, ela não tem essa força toda, todo mundo sabe disso, mas tem a ala mais extremista do governo Trump, liderada por gente como Marco Rubio, que tem como obsessão derrotar as forças progressistas na América Latina. Por isso, ele consegue um encontro com o próprio Trump. E foi aí que o tom do Trump em relação ao Brasil mudou. Dias depois, com o prazo da entrega do relatório se aproximando, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista e acabou revelando uma negociação que eles não queriam que o Brasil soubesse. Como ele tinha medo que o Brasil poderia acalmar o governo Trump na mesa de negociação, o Eduardo Bolsonaro foi lá e afirmou: Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o ZEL. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. O Brasil podia ceder ou se adaptar para mostrar boa vontade comercial. E antes mesmo do fim do prazo, os Estados Unidos sinalizou que ia punir o Brasil com novas tarifas. Voltaram a atacar o PIX, voltaram a afrontar a soberania nacional. Diante da repercussão negativa, o Flávio Bolsonaro tentou uma articulação para se vender como alguém capaz de negociar com os Estados Unidos. Foi lá e entregou um documento para o Marco Rubio. O principal argumento apresentado pelo Flávio Bolsonaro não foi o impacto das tarifas sobre a indústria brasileira, nem sobre os trabalhadores. O argumento central era político. Segundo a carta do Flávio, aplicar as tarifas antes da eleição poderia fortalecer o Lula. Por isso, ele defendia que a decisão fosse adiada. O calendário eleitoral brasileiro passou a fazer parte da discussão comercial entre Brasil e Estados Unidos. Acontece que o Marco Rubio respondeu à carta e aqui entra mais uma informação que chocou os brasileiros. O senador se comprometeu a colocar sua futura equipe de transição de governo à inteira disposição de Washington, caso ele fosse eleito presidente. Nunca um país soberano colocou sua estratégia e equipe de governo à disposição de uma potência estrangeira. Essa é uma oferta mais que generosa, é uma rendição completa, é uma traição à pátria. Dias depois, o tarifaço foi confirmado. A partir de agora, o governo brasileiro passa a anunciar medidas para proteger setores atingidos, estuda instrumentos previstos na lei de reciprocidade e amplia negociações para abrir novos mercados para os produtos que vão ter dificuldade de ser vendidos nos Estados Unidos. Mantém diálogo diplomático, trabalha para reduzir os impactos para as empresas e para os trabalhadores, como sempre fez. Mas reafirma, o Brasil é soberano e a gente não aceita interferência estrangeira de quem quer que seja. Depois de tudo isso, alguém ainda tem dúvida de quem são os verdadeiros responsáveis pelo tarifaço contra o Brasil? Partilha a verdade.